Sirva a todos! Você é só a empregada aqui! Meu filho gritou na frente de todos, me proibindo de sentar à mesa com seus futuros sogros ricos. Não derrubei uma única lágrima. Servi cada prato daquele banquete com um sorriso gelado no rosto. Na manhã seguinte, deixei um único papel assinado sobre a mesa de centro. Quando ele leu a primeira linha, as pernas dele simplesmente cederam. Eu estava de pé com a travessa quente nas mãos quando o meu filho abriu a boca e destruiu 32 anos de silêncio respeitoso em menos de 10 palavras. Não foi cochichado. Não foi dito com o constrangimento de quem sabe que está errado, mas precisa errar mesmo assim. Foi dito com voz projetada, firme, com aquela certeza de quem não está improvisando, de quem chegou àquela frase depois de ter praticado mentalmente o suficiente para que ela saísse limpa, sem hesitação, sem a falha de quem ainda tem dúvida sobre o que está fazendo. Sirva a todos primeiro. Você é só a empregada aqui. O salão da mansão Vanderlei estava em silêncio naquele segundo. Não o silêncio de quem não ouviu. O silêncio de quem ouviu demais e não sabia para onde olhar. Havia 8 pessoas sentadas à mesa de carvalho envernizado. Essa mesa que o Osmar Vanderlei provavelmente comprou para dizer ao mundo que ele tinha chegado a algum lugar. O arranjo de flores brancas no centro cheirava a lírio e a formalidade forçada, daquele perfume que parece dizer que alguém gastou dinheiro para parecer requintado. Os garçons contratados, 2 rapazes de colete preto que fingiam ser parte da mobília, recuaram meio passo cada um, involuntariamente, como se o ar tivesse ficado mais denso naquele metro quadrado em volta de mim. Eu olhei para o meu filho, Reginaldo Teixeira Sampaio, 41 anos, filho que eu criei com as mãos que trabalharam até a articulação doer. Estava sentado ao lado da Mirelle Vanderlei Fontes, com a postura de quem finalmente tinha chegado ao lugar que julgava merecer, com o paletó novo que eu apostei que ela escolheu para ele, com o cabelo que estava diferente, mais arrumado, mais calculado, menos dele e mais da versão que a família dela queria ver. Estava sentado à mesa de carvalho, como se sempre tivesse pertencido àquele tipo de assento, e eu estava de pé, com a travessa de lombo nas mãos, como se sempre tivesse pertencido ao outro lado. A Mirelle olhava para a toalha de mesa. O canto da boca dela estava levemente curvado para cima. Não era um sorriso aberto. Era aquele sorriso de quem plantou uma semente e estava verificando se brotou direito. Um sorriso de administração. De quem sabia exatamente o que havia acontecido, porque havia contribuído para que acontecesse. O Osmar Vanderlei, na cabeceira, tinha aquela expressão de homem que achou graça, mas que não ia admitir, porque admitir seria confirmar que havia risos impróprios acontecendo na sua mesa. Era um homem de uns 65 anos, volumoso, com a autoconfiança de quem incorporou imóveis em Goiânia por décadas e aprendeu que dinheiro grande compra silêncio de sala. A Celinha, mãe da Mirelle, me olhava com o pior tipo de olhar que existe nesse mundo. O olhar de pena condescendente. Não o olhar de quem acha que você é inferior. O olhar de quem acha que é uma pena que você seja inferior. Como se isso fosse uma fatalidade da natureza com a qual todos precisavam lidar com elegância. Um olhar que dizia, que situação terrível para essa pobre mulher, e que não tinha intenção nenhuma de fazer nada a respeito. Um dos irmãos da Mirelle, não sei nem o nome, nunca soube, desviou o olhar para o copo com a velocidade de quem decidiu que não estava presente. O outro ficou olhando para o guardanapo de linho, como se o padrão bordado nele fosse de repente o assunto mais interessante do mundo. Ninguém disse nada, nem um único. Reginaldo, o que foi isso? Nem um único olhar firme, nem o mais mínimo gesto de quem se interpõe entre a crueldade e a pessoa que recebeu a crueldade. Eu olhei para o meu filho por 3 segundos. Contei. 1, 2, 3. Com a calma de quem estava contando porque sabia que o que vinha depois desses 3 segundos dependia de como ela manejava os que vinham antes. Depois sorri. Não um sorriso quente. Não um sorriso de quem perdoou ou de quem não entendeu o que aconteceu. O sorriso que eu uso quando estou entregando um vestido para uma cliente particularmente difícil.
A cliente que chegou com exigências impossíveis, que pediu ajustes a cada prova, que mudou de ideia sobre o decote 3 vezes, que telefonou às 11 da noite para perguntar sobre o acabamento do véu. Aquele sorriso que não tem calor nenhum, mas tem toda a compostura do mundo. O sorriso de quem está completamente no controle do que está fazendo. Coloquei a travessa sobre o apoio que estava ao lado da mesa. Servi cada prato, um por um, com a eficiência de quem tem décadas de prática em fazer coisas difíceis com as mãos. Comecei pelo Osmar Vanderlei, porque estava na cabeceira e porque iniciar por ele era o protocolo correto de serviço, e eu não ia errar nem nisso. Passei pela Celinha, pelos 2 irmãos, cujos nomes eu nunca aprendi e não lamentei não saber, pela Mirelle, que continuou olhando para a toalha com aquele sorriso no canto da boca. E pelo Reginaldo, que não me olhou nos olhos uma única vez enquanto eu servia. Não uma vez. Em nenhum momento. Olhou para o prato, para o copo, para o relógio, para o arranjo de flores. Em nenhum momento olhou para a mulher que estava servindo a comida com as mãos que o criaram. Voltei para a cozinha sem pronunciar uma palavra. A cozinha da mansão Vanderlei era do tamanho do meu ateliê inteiro. Fogão industrial, bancadas de mármore, iluminação de embutir que deixava tudo com aquela luz de vitrine de loja cara. Cheirava a tomilho e a manteiga e ao perfume enjoativo da Mirelle, que tinha entrado ali antes para verificar se o lombo estava pronto e tinha deixado um rastro olfativo que parecia não querer ir embora. Encostei as costas na pia de granito frio. Fiquei olhando para o fogão por uns 5 minutos. Respirei 2 vezes, fundo, devagar, o tipo de respiração que não é de meditação nem de ansiedade. É a respiração de quem está organizando o pensamento como quem organiza mesa de corte. Cada coisa no lugar certo antes de começar a trabalhar. Não chorei. Não tinha lágrima disponível para aquele momento. Chorar seria reconhecer que o que havia acontecido tinha o poder de me partir. E aquilo não tinha. Doía, sim. Doía com aquela dor surda, que é pior que a dor aguda porque não tem pico, não passa rápido, fica instalada como uma pressão de baixa intensidade atrás do externo. Mas dor não é fratura. Eu sabia distinguir as duas. O que eu sentia naquele momento, encostada na pia de granito frio da cozinha que não era minha, não era tristeza, era reconhecimento. Como quando você está ajustando uma costura numa peça complicada e, de repente, encontra o ponto exato onde o tecido estava torto desde o começo. Torto de uma maneira que foi ficando mais escondida à medida que as camadas foram sendo costuradas por cima, mas que estava lá desde a origem, determinando silenciosamente a forma de tudo que veio depois. O Reginaldo estava torto há muito tempo. Eu só estava há muitos anos recusando a ver o que sempre esteve ali. Precisava pensar nisso claramente. Então pensei. Tinha começado, se eu fosse honesta comigo mesma, quando ele entrou na órbita da família Vanderlei 2 anos antes. Antes disso, ele era distante, era ocupado, era o filho que telefonava menos do que eu gostaria, mas que quando aparecia, ainda tinha algo do menino que eu conhecia. Depois da Mirelle, foi sendo substituído aos poucos por uma versão dele que eu não reconhecia. Uma versão que falava diferente, que vestia diferente, que olhava para minha casa no setor Bueno, com os olhos de quem estava tentando ver o que havia de errado com ela em vez de ver o que havia de certo. A primeira vez que ele insinuou algo foi numa tarde em que ele tinha vindo me visitar e olhou para a fachada da casa e disse: "Casual demais para ser casual. Mãe, você não pensa em dar uma renovada nisso aqui?" Eu disse: "A casa está ótima." Ele disse: "Claro, mas..." E não terminou a frase, que é o tipo de inacabamento que é mais ruidoso do que qualquer conclusão. A segunda vez foi quando a Mirelle veio ao ateliê pela primeira vez, 4 meses atrás. Chegou com a pontualidade de quem chegou cedo para marcar território, num vestido de alfaiataria que provavelmente custava o que eu cobro por 2 trabalhos completos, com o perfume que reconheci imediatamente como caro e enjoativo. Aquele tipo de fragrância que foi construída para ocupar espaço, para anunciar a presença de quem usa antes que quem usa entre no cômodo. Ela olhou para o ateliê com os olhos de quem estava avaliando um fornecedor. Não era o olhar de uma noiva em ateliê de vestido.
Era o olhar de quem chegou para verificar se o que lhe foi vendido corresponde ao que vai comprar. Eu entendi naquele momento o que ela queria. Não era o vestido, era o capital social que o vestido representava. Meu ateliê veste as noivas de algumas das famílias mais antigas de Goiânia, não porque eu me vendi para esse mercado, mas porque 32 anos de trabalho sério constroem reputação sem que você precise comprar nenhum centímetro dela. A Mirelle Vanderlei Fontes descobriu isso pelos circuitos de convivência onde os nomes das famílias de Goiânia circulam, e chegou ao meu ateliê não para fazer um vestido, mas para poder dizer, na manhã do casamento, que o vestido foi feito pela costureira, que faz os vestidos de todo mundo que importa. Prestígio alugado. Era assim que ela me via. E eu aceitei o trabalho porque era um trabalho. O modelo era lindo. O tecido que ela escolheu era micado japonês creme com bordado manual no corpete, um trabalho que daria prazer de executar independente de quem estava usando. E porque naquele momento eu ainda estava tentando ser a mãe que dá o benefício da dúvida mesmo quando os sinais estão piscando vermelho. Os sinais piscavam vermelho. Havia o jeito que ela falava comigo. Educada, sempre educada. A Mirelle Vanderlei Fontes nunca seria grosseira de forma que pudesse ser citada. Esse era o tipo de requinte que ela tinha. Mas havia uma tonalidade nas instruções que ela dava sobre o vestido que era a tonalidade de quem fala com prestador de serviço descartável, não com artesã de alta costura com lista de espera de 6 meses. Havia o modo como ela me apresentou à mãe dela, quando a Celinha veio junto na segunda prova. Essa é a Ivone, ela faz meu vestido. Ela faz, não ela é a artesã. Não ela tem o ateliê mais conceituado, ela faz. Como alguém que executa uma função. E havia o que ela fez no jantar, o avental. Isso eu preciso contar com cuidado, porque é o detalhe que a maioria das pessoas não pega, mas que eu, que trabalho com tecido e com detalhe de confecção há 32 anos, peguei imediatamente. Quando eu cheguei à mansão, o Reginaldo me levou até a cozinha, onde os garçons contratados estavam finalizando os últimos pratos. A Mirelle apareceu 1 minuto depois, com um avental de cozinha dobrado nas mãos, branco, de algodão grosso, da marca da empresa de buffet, e disse sorrindo, com a voz suave de quem está fazendo um favor: Ivone, toma, vai te poupar de sujar a roupa. E estendeu o avental para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu estava usando uma blusa de seda branca com calça de alfaiataria grafite que eu mesma tinha confeccionado. Uma roupa de jantar. Não era roupa de trabalho, era roupa de convidada. Mas peguei o avental porque naquele momento eu ainda estava avaliando, ainda estava dando crédito à possibilidade de que era distração e não intenção. Não era distração. O avental era o ensaio geral para o que veio depois. Era a coreografia que a Mirelle havia pensado com antecedência suficiente para ter um avental disponível. Colocar a sogra no papel antes de o jantar começar, para que quando o papel fosse verbalizado na frente da família, ele já tivesse sido estabelecido fisicamente. Ela era inteligente, isso eu nunca neguei. O problema é que inteligente sem caráter é só calculismo bem vestido. O Reginaldo sabia. Não podia não saber. Ou sabia e concordou. Ou sabia e ficou em silêncio, que para os efeitos práticos dá no mesmo. Voltei ao salão. Servi a sobremesa com a mesma eficiência silenciosa. Recolhi os pratos com as mãos que recolheram tecido e fio e material por décadas, que nunca se envergonharam de trabalho e não iam começar naquela noite. Quando o jantar terminou, tirei o avental, dobrei com cuidado. Bem dobrado, vinco reto, porque é assim que se dobra tecido quando se sabe o que tecido é. E deixei sobre a bancada da cozinha. Despedi-me da Mirelle com um aceno de cabeça. Ela interpretou como derrota. Deixei que interpretasse. Saí pela porta de serviço. Não esperei que o Reginaldo me chamasse. Ele não chamou. Dirigi de volta para o setor Bueno na escuridão de uma quinta-feira à noite em Goiânia, com o ar-condicionado no máximo e o rádio desligado, porque o que eu precisava naquele momento não era de som, era de silêncio para pensar. Passei pelo setor Marista, pelo Jardim Goiás. Meu terreno estava em algum lugar ali, silencioso e seguro, rendendo sem que ninguém soubesse. Pela entrada do bairro que eu conheço de cor há 15 anos. Entrei em casa. Acendi a luz da sala.
Sentei na poltrona que comprei em 2009, carregando sozinha a caderneta de financiamento, sem pedir assinatura de ninguém, porque naquela época o Reginaldo já tinha saído de casa e eu aprendi que esperar que alguém assine junto é esperar sentada. A poltrona era cor de areia, o tecido já levemente gasto nas bordas dos braços do jeito que tecido bom gasta, com dignidade, mostrando que foi usado por alguém que usou de verdade. Fiquei ali por um tempo que não fui medir. E fui pensando metodicamente como quem está traçando o molde de uma peça nova sobre papel craft, medindo antes de cortar porque corte errado em material caro não tem como desfazer. Pensei, o que eu tenho? Pensei, o que está registrado no meu nome? Pensei, o que o Reginaldo sabe que existe? Pensei, o que ele não sabe? Essa última lista era a mais interessante. Levantei da poltrona com o pensamento já tomado. Não era uma decisão emocional. Emoção já tinha sido processada na cozinha da mansão Vanderlei com aquelas 2 respirações fundas encostadas na pia de granito. Isso era outra coisa. Era o tipo de decisão que você toma quando finalmente larga o benefício da dúvida que você vinha carregando há mais tempo do que deveria. Fui até a escrivaninha do quarto. Abri a gaveta de baixo, a que fica trancada com a pequena chave que guardo no fundo da caixa de costura de madrepérola que pertenceu à minha mãe. Peguei a pasta suspensa com os documentos patrimoniais que o Dr. Saulo organiza para mim todo ano, metodicamente, como alguém que respeita o trabalho de uma vida. Abri. Passei folha por folha. E então liguei para o Dr. Saulo. Eram 10h30 da noite. Ele atendeu no segundo toque, porque o Dr. Saulo é desse tipo de pessoa. O tipo que atende porque sabe que quando alguém liga no horário em que as coisas sérias acontecem, o telefonema é uma coisa séria. Contei o que havia acontecido, a frase exata, o avental, o silêncio da mesa, o olhar da Mirelle. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um instante. Não o silêncio de quem está surpreso, mas o silêncio de quem está alinhando o que ouviu com o que já sabia que estava por vir. Depois disse: Ivone, a minuta que a gente conversou está aqui. Quer avançar? Disse que sim. Você tem certeza do que quer incluir? Disse que tinha. Então eu mando por mensagem ainda hoje para você revisar. Amanhã cedo a gente assina com efeito imediato nos 2 instrumentos. Fui dormir sabendo o que ia acontecer de manhã. E dormi bem, com aquela qualidade de sono que vem não de leveza, mas de resolução. De quem tomou uma decisão e não tem mais o peso da dúvida sobre qual decisão tomar. Na manhã seguinte, quando o Reginaldo aparecesse, ele ia encontrar sobre a mesa de centro da minha sala um único documento assinado que ele não esperava existir. E esse documento ia mudar completamente o chão sob os pés dele. Ele só ainda não sabia disso. Antes de eu contar o que aconteceu na manhã seguinte, eu preciso perguntar para vocês. Se fosse com vocês, naquele salão, com a travessa quente nas mãos e o próprio filho gritando na sua frente para impressionar gente que não vale um fio do seu suor, vocês teriam saído em silêncio como eu saí ou teriam respondido na hora? Me conta nos comentários. Agora vamos continuar. O doutor Saulo estava na minha porta às 8h em ponto com a pasta de couro marrom que eu conheço há 15 anos, a mesma que ele trazia quando vinha revisar meus contratos de aluguel, quando fizemos o planejamento da Previdência, quando registramos o galpão no meu nome em 2015. Uma pasta que para mim tem o cheiro de segurança, de papel de cartório e de decisões tomadas em ordem. Fizemos tudo na mesa da cozinha, com café passado fresco. Eu passo café de manhã como faço tudo o mais, certo, sem pressa, sem atalho. O Dr. Saulo ficou com a xícara do lado direito, a pasta aberta à esquerda, e lemos os 2 instrumentos juntos em voz alta, parágrafo por parágrafo, porque documento sério se lê em voz alta quando se tem um advogado de confiança do lado. O primeiro era a confirmação da alteração de beneficiário da Previdência Privada. O doutor Saulo havia processado eletronicamente na véspera com efeito imediato, assim que eu confirmei por mensagem depois do telefonema das 10h30. O fundo filantrópico vinculado à Associação de Costureiras Autônomas que eu apoio há anos, que recebe uma parte da renda do ateliê desde 2011, que financia o curso de corte e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade no Parque Amazônia, substituía qualquer herdeiro direto. Efeito imediato. Irreversível sem novo instrumento lavrado por mim em cartório.
O segundo era a codicilo testamentária. Já registrada em cartório naquela manhã, antes de o Dr. Saulo chegar à minha casa, ele tinha ido ao cartório às 7h20, quando o cartório abriu, com a minuta que havíamos revisado na mensagem da véspera. Destinava o imóvel do setor Bueno, o terreno do Jardim Goiás e o galpão com o contrato de locação ativo ao mesmo fundo filantrópico, com cláusula de inalienabilidade em favor da associação. Blindado, limpo, sem brecha. Às 8h30, a dona Perpétua bateu na porta. Ela é minha vizinha de frente há 12 anos e trabalhou 38 anos no cartório de registro de imóveis. Não como atendente, como técnica sênior de registro, que é a diferença que importa porque técnica sênior de registro conhece cada detalhe de como uma escritura pode ter problema e como garantir que não tenha. Quando eu liguei para ela na véspera, depois de falar com o Dr. Saulo, ela disse: Ivone, vou olhar os registros ainda hoje à noite. Você me conhece, eu não durmo com dúvida. E não dormiu. Chegou com os óculos de leitura pendurados no pescoço e a seriedade de quem assina como testemunha em documento sério não é cerimônia, é responsabilidade. Assinou as 2 vias com a letra cuidadosa de quem passou décadas produzindo documentos que importam. Depois ficou folheando os papéis por um momento, os óculos na ponta do nariz, passando o indicador pelas margens das escrituras com a familiaridade de quem lê linguagem cartorial, como outros leem manchete de jornal. E disse, com aquela voz calma que não precisa de ênfase, porque o conteúdo carrega o peso sozinho: Ivone, eu consultei os registros ontem à noite quando você me ligou. Todos os seus imóveis estão limpos. Registro correto, sem ônus, sem pendência, sem nada que alguém possa segurar. Guardei aquela informação do jeito que guardo medida de cliente difícil, com precisão absoluta, sem comentário. Quando os papéis estavam assinados e testemunhados, o doutor Saulo me olhou por cima dos óculos. Aquele olhar que ele tem quando está avaliando se o que está vendo corresponde ao que esperava ver, e disse: Ivone, você está muito tranquila. Eu disse: Saulo, eu costurei minha própria roupa para o velório do meu casamento. Eu trabalho com material difícil há 30 anos. Isso aqui é só mais um ponto. Ele sorriu. O tipo de sorriso discreto de quem entendeu mais do que a frase literal contém. Foi embora. A dona Perpétua ficou tomando café na cozinha, porque ela é o tipo de pessoa que sabe quando presença silenciosa é o maior favor que se pode fazer. O Reginaldo chegou às 10. Sem ligar antes. Sem mensagem. Com aquela expressão que eu reconheço desde que ele tinha 12 anos e chegava a pedir desculpa por alguma coisa que havia quebrado. Os ombros levemente abaixados, a postura de quem chegou com um pedido de desculpa preparado e está verificando se o terreno está receptivo. Eu estava no ateliê. Eu sempre estou no ateliê de manhã. O ateliê fica nos fundos da casa, conectado por uma passagem interna que a Gislene usa como corredor a vida toda. Ela chegou às 7h15 como sempre. Viu os documentos na mesa de centro quando passou pela sala, olhou para mim sem perguntar nada, que é o tipo de respeito que vem de 26 anos de convivência. A Gislene entende quando perguntar não é a ajuda certa. Ela deixou o Reginaldo entrar e ficou na sala de espera porque eu pedi. Ele veio até mim no ateliê com o chapéu na mão, figurativamente, porque o Reginaldo não usa chapéu, mas a expressão existe porque existe um tipo de postura que dispensa o objeto. Disse que tinha exagerado, que estava nervoso com o jantar, que os Vanderlei eram difíceis de impressionar e ele não sabia como lidar com a pressão. A voz mansa, os ombros caídos. Conheço aquela postura desde os 9 anos e a janela da cozinha. Sempre funcionou antes. Ele sabia que sempre funcionou antes. Não levantei os olhos da costura. Disse: Reginaldo, tem um papel sobre a mesa de centro da sala. Vai lá ler. Ele ficou parado por um segundo. Depois foi. Ouvi os passos no corredor de ladrilho. Ouvi a porta da sala abrir. Ouvi o silêncio que veio depois. Não o silêncio de quem entrou num cômodo vazio, mas o silêncio de quem está lendo algo que mudou a pressão do ar ao redor. Um silêncio com textura. Com o som de páginas sendo viradas devagar, com mais cuidado do que a velocidade de leitura exigiria, porque ele estava relendo. Então ouvi o baque surdo, o baque de alguém sentando pesado num sofá,
o tipo de som que o corpo faz quando as pernas decidem parar antes que a cabeça dê a ordem. Quando a leitura chegou a um ponto que o sistema nervoso processou antes que a razão pudesse organizar a resposta. Terminei o ponto que estava dando. Cortei a linha. Coloquei a tesoura na bancada e fui até a sala. O Reginaldo estava sentado no sofá com os papéis nas mãos. Tinha o olhar de quem acabou de descobrir que o chão que julgava estar pisando era outra coisa inteiramente. Aquela mistura de susto com a percepção tardia de que havia errado o tamanho da coisa com que estava lidando, o mesmo olhar de quando ele tinha 16 anos e usou o dinheiro do mercado para outra coisa e eu abri a carteira vazia na frente dele sem dizer nada por um longo momento. Eram 2 documentos. O analista financeiro que ele era, leu, entendeu, releu para ter certeza de que havia entendido certo. E depois olhou para mim. Disse, com a voz que saiu mais fina do que ele queria: "Mãe, você faria isso?" Sentei na poltrona. Cruzei as pernas. Fiquei olhando para ele por tempo suficiente para que o silêncio respondesse antes de mim. Depois disse: "Reginaldo, ontem à noite você me chamou de empregada na frente de gente que eu nunca vi na vida." Em voz alta, com a voz projetada para o salão inteiro, para me diminuir na frente de pessoas que valem dinheiro e não valem caráter. "Você sabia que eu tinha esse terreno? Esse galpão?" Silêncio. "Não sabia, porque você nunca perguntou. Nunca perguntou porque você decidiu, em algum momento lá atrás, que eu era só a costureira do setor bueno, que não tinha nada importante o suficiente para perguntar sobre. E você estava errado. Estava errado na premissa, estava errado no método e estava errado sobre mim." Olhei para os papéis na mão dele. Esses documentos me custaram uma noite de decisão e 15 anos de confiança no Dr. Saulo. Custaram pouco. O que você fez ontem vai custar mais. Ele abriu a boca. Fechou. Então, eu disse a ele o que ia acontecer. Que ia manter os instrumentos ativos por tempo indeterminado. Que a reversão dependia de atitudes, não de palavras, e que eu já tinha palavras dele suficientes para uma vida inteira. Que a Mirelle Vanderlei e a família dela podiam continuar existindo na vida dele porque não era meu negócio controlar com quem ele se relaciona. Mas que se ele esperava algum dia sentar numa mesa e discutir herança ou partilha, ia precisar primeiro aprender a sentar numa mesa comigo como filho e não como estranho envergonhado de onde saiu. Então, disse a última coisa, a mais importante. E o casamento vai continuar sem o meu vestido. Ele me olhou sem entender. Expliquei com a calma de quem tem tempo e clareza suficientes para não precisar levantar a voz. A Mirelle me procurou 4 meses atrás porque descobriu que meu ateliê veste as noivas das famílias que ela queria frequentar. Não foi afeto. Não foi porque ela gostou da minha pessoa ou do meu trabalho. Foi estratégia de imagem. Queria poder dizer que o vestido era feito pela costureira que todo mundo que importa conhece. Ela veio ao ateliê, escolheu o modelo, eu já tinha cortado o tecido, o micado japonês creme, que não é tecido barato nem de fácil reposição, e que eu cortei porque era meu trabalho fazê-lo. Cobrei o sinal que cobro de qualquer cliente, o mesmo valor que recebo por um mês inteiro de aluguel do galpão. Pausa. Ontem à noite, quando você me chamou de empregada, eu me tornei exatamente isso para aquela família. Funcionária que é tratada dessa forma pede demissão. Vou devolver o sinal da Mirelle amanhã com uma carta explicando que não posso mais atender o pedido por incompatibilidade profissional. Formal, sem detalhes desnecessários. O Reginaldo ficou branco. Não porque perdeu a herança. Não só por isso. Ficou branco porque era analista financeiro e entendeu a dimensão do que aquela carta significava dentro do universo que ele havia escolhido habitar. Vestido de noiva, cancelado pela própria sogra, com devolução formal de sinal, com linguagem jurídica fria de incompatibilidade profissional, era o tipo de história que não ficava contida dentro de uma família. Era o tipo de história que chegava ao Osmar Wanderley na hora do café da manhã. E um incorporador imobiliário de Goiânia que construiu uma reputação ao longo de décadas sabe, com precisão de balanço, quanto vale a narrativa de uma relação. A noiva que usou a sogra como capital social e perdeu o vestido por humilhação pública não tinha narrativa confortável para contar nos círculos que frequentava.
O noivo que envergonhou a mãe para impressionar o sogro não tinha crédito sobrando para sustentar a posição que havia conquistado à custa desse envergonhamento. Mandei a carta para a Mirelle na manhã seguinte, pelo Dr. Saulo, com o cheque do sinal. Educada, formal, sem dramaturgia, incompatibilidade profissional superveniente. O doutor Saulo me disse depois que o advogado dos Vanderlei ligou, perguntando sobre reversão. Ele disse que não havia. Não havia mesmo. Mas a história que eu preciso contar agora não é a da manhã dos documentos. É a que veio depois, quando a adrenalina da decisão passou e a realidade do que havia acontecido ficou instalada no cotidiano. Porque decisões corretas não são necessariamente decisões indolores. Eu sou uma mulher de 68 anos. Tenho ateliê, tenho imóveis, tenho saúde, tenho a Gislene, tenho a Dona Perpétua, tenho o Dr. Saulo. Tenho clientes que me respeitam e que voltam a cada novo vestido com a mesma fidelidade de quem encontrou alguém em quem confia. Tenho muito. Sei que tenho muito. Não sou de fazer pouco de nada que construí, mas tenho um filho. Tinha um filho que foi embora sendo uma coisa e voltou sendo outra, e a versão que voltou é a que fez aquilo naquele salão. Nas semanas que se seguiram ao jantar, acordei mais cedo do que o necessário. Não de ansiedade. Não era ansiedade. Era aquele estado de alerta que não tem objeto específico, a mente que acorda antes do corpo porque ainda está processando algo que o sono não terminou de organizar. Ficava na cama por uns 10 minutos antes de levantar, olhando para o teto branco do quarto, que é o mesmo teto branco há 15 anos, o mesmo ventilador no canto, a mesma cortina de linho cru que eu mesma confeccionei quando me mudei. A casa ficou mais silenciosa do que eu lembrava que ela era. Isso é o detalhe que pega de surpresa. O silêncio. Não que o Reginaldo morasse comigo ou fosse presença constante. Não era. E eu havia aprendido a viver bem com isso. Mas existe uma diferença entre o silêncio de quem está sozinha por escolha e o silêncio de quem está sozinha depois de uma ruptura. O segundo tem uma textura diferente. Ocupa o espaço de outro modo. Você percebe nos detalhes. A mesa da cozinha que não precisa de 2 xícaras, o telefone que não vai tocar com a voz dele, a ausência do possível que é mais pesada que a ausência do certo. Não me fiz de coitada. Nunca fui de me fazer de coitada. Mas honestidade comigo mesma é o que me diferencia de alguém que finge que não doeu. Doeu. Doeu com aquela dor específica de mãe que é diferente de qualquer outra dor que existe. Não porque seja maior, mas porque não tem analgésico adequado, não tem tratamento padrão, não tem tempo de recuperação previsível. É a dor de ter feito algo que achou que estava fazendo certo e descobrir que pelo menos em parte estava errada. Não porque a decisão foi errada, mas porque não há decisão certa para esse tipo de situação. Fui para o ateliê todos os dias. Isso eu nunca deixei de fazer. O ateliê é o meu segundo endereço afetivo, como eu sempre digo. Não é metáfora, é descrição precisa. Aquele cheiro de tecido novo e ferro de passar quente. A luz que entra pela clarabóia do fundo e cai em faixa oblíqua sobre a bancada de corte no meio da tarde. O barulho ritmado da máquina de costura industrial que a Gislene opera com uma velocidade que ainda me impressiona depois de todos esses anos. Isso é um território que eu construí e que ninguém me pode tirar. Quando entro ali de manhã e acendo a luz e pego a primeira peça do dia, sou inteiramente quem sou. Sem mediação, sem negociação, sem precisar de aprovação de ninguém. A Gislene me olhava nos primeiros dias com o cuidado de quem quer perguntar, mas sabe que a hora certa ainda não chegou. Gislene aprendeu o ofício comigo do zero em 1998. Ela chegou ao ateliê como auxiliar de serviços gerais, viu o trabalho, pediu para aprender, e eu ensinei porque reconheci nela a qualidade mais importante numa profissão de paciência. A disposição para fazer o ponto errado, quantas vezes for necessário até acertar, sem se envergonhar do erro. Em 26 anos, ela se tornou minha oficial de ateliê, minha memória institucional, a pessoa que conhece cada cliente, cada contrato e cada gaveta do escritório melhor do que eu mesma às vezes. Numa tarde de segunda-feira, 2 semanas depois do jantar, ela trouxe 2 cafés para a bancada e ficou um momento em silêncio ao meu lado enquanto eu trabalhava num ajuste de bainha.
Depois disse, sem olhar para mim, os olhos no trabalho que tinha nas mãos: Dona Ivone, a senhora sabe que fez certo. Não era pergunta. Não precisava de resposta, mas eu disse: sei, Gislene. E ficamos trabalhando juntas em silêncio por mais 1 hora, que foi exatamente o que eu precisava. Foi sendo assim que fui reconstruindo a rotina depois do jantar. Acordava, café, ateliê, trabalho, as mãos sobre tecido, a agulha no lugar certo, a medida conferida, o ponto calculado. Cada peça completada era uma afirmação silenciosa de que eu continuava sendo capaz, de que meu ofício não dependia de validação de filho nem de aprovação de família de incorporador. Depende de mim. Sempre dependeu só de mim. Comecei a sair mais. Fui ao cinema sozinha uma tarde de sábado, coisa que eu não fazia há anos, e comi pipoca sentada no meio da fila sem pedir licença para ninguém sentar ao meu lado. Fui ao mercado municipal no domingo de manhã, que é quando os produtores de Trindade chegam com as hortaliças frescas, e passei 1 hora entre as bancas, cheirando tomate e erva cidreira e sentindo o tipo de prazer simples que a rotina apertada às vezes empurra para o esquecimento. Jantei na casa da Dona Perpétua numa quinta-feira, que é quando ela faz frango assado com alho e alecrim, um cheiro que enche a casa toda e que é o oposto absoluto do cheiro de lírio forçado da mansão Vanderlei. Estava começando a encontrar o ritmo de novo. Não o ritmo antigo, porque não era possível voltar ao ritmo antigo, que continha a possibilidade de que o Reginaldo ainda era o filho que eu havia formado. Era um ritmo novo, que continha a realidade do que ele havia mostrado ser. Mais estreito em alguns pontos, mais largo em outros, mais honesto. E eu sempre preferi a verdade estreita à ilusão confortável. Foi numa tarde de quarta-feira, 3 semanas depois do jantar, que a paz começou a rachar. Eu estava finalizando o zíper invisível de um vestido de festa, cerimônia de formatura, cliente nova que tinha sido indicada por uma das minhas clientes antigas do setor oeste, quando o celular vibrou na bancada. Era uma mensagem de áudio de um número que não estava na minha lista de contatos. Um número com DDD de Goiânia que eu não reconheci. Fiquei olhando para a mensagem por uns 10 segundos antes de abrir. Tenho o hábito, construído ao longo dos anos, de não abrir mensagem desconhecida com pressa. Pressa em mensagem desconhecida é o tipo de hábito que cria problema. Abri o áudio. A voz era feminina, mais velha, com aquela tonalidade de quem está passando uma informação e está nervosa com isso, não porque a informação seja incerta, mas porque a informação é certa e sabe que vai pesar. Ela disse, e eu ouvi 2 vezes para ter certeza que ouvi certo. Ivone, aqui é a Teresa do cartório. A gente não se fala há uns anos, mas eu me lembro da senhora dos tempos que a Perpétua trabalhava aqui. Eu sei que não é da minha conta, mas tinha uma coisa que eu precisava que a senhora soubesse porque eu não ia conseguir dormir sabendo que não falei. É sobre um documento que passou por aqui há uns meses, ligado ao seu ateliê. A gente se encontra? Coloquei o celular na bancada. Fiquei olhando para ele. O zíper invisível estava na minha mão. Terminei de fechá-lo. Coloquei o vestido no cabide. Olhei para o celular de novo. Sobre um documento, ligado ao meu ateliê. Guardei o celular no bolso do avental e chamei a Gislene. Disse, Gislene, você conhece uma Teresa do cartório de registro de imóveis? Ela pensou por um momento e disse, conheço de nome. Amiga antiga da Dona Perpétua. Acho que se aposentou faz uns 2 anos. Por quê? Não respondi. Fui para o escritório, fechei a porta e escutei o áudio uma 3ª vez. A tristeza que eu vinha trabalhando para transformar em rotina estava cedendo lugar a outra coisa. Não era tristeza. Era aquele frio específico que desce pela nuca quando a intuição chega antes do raciocínio. Quando o corpo registra que algo está errado antes que a mente termine de construir o argumento. Havia um documento. Havia algo ligado ao meu ateliê. E havia uma mulher de cartório que não conseguia dormir com o que sabia. Liguei de volta para a Teresa naquela mesma noite. Não esperei até o dia seguinte. Não deixei para quando fosse mais conveniente. Aprendi ao longo de 68 anos que informação que alguém não consegue dormir segurando é informação que não melhora com a espera. Ou você pega enquanto está fresca, ou você pega depois com a deterioração que o tempo causa em tudo que fica parado sem ser enfrentado.
Teresa atendeu após 2 toques. A voz era exatamente como no áudio. Firme, mas com aquela tensão de quem carregou algo por tempo demais e está prestes a pousar o peso. Ela disse que preferia falar pessoalmente. Combinamos no dia seguinte, às 10 da manhã, num café no setor oeste que ela frequenta. Longe do centro, longe do cartório onde trabalhou, longe de qualquer associação com o que ela estava prestes a me contar. Cheguei 5 minutos antes dela. Pedi café e água. Quando ela entrou, reconheci imediatamente. Uma mulher de uns 65 anos, cabelo curto e grisalho, óculos de armação quadrada, a postura de quem passou décadas em trabalho de escritório e carrega isso nas costas com a dignidade de quem fez esse trabalho bem. Sentou. Pediu o mesmo que eu. E sem rodeios, porque mulher que passa anos num cartório aprende que rodeio é inimigo de clareza. Disse: Ivone, há uns 4 meses, pouco depois que o seu filho ficou noivo da moça Vanderlei, passou pelo cartório um pedido de averbação que me chamou a atenção. Era uma procuração com poderes amplos para a negociação e eventual oneração de um imóvel comercial registrado no seu nome, o Atelier. O procurador era um advogado que eu não conheço bem, escritório novo na cidade, clientes da família Vanderlei. A procuração tinha assinatura com o seu nome. Eu fiz a verificação de praxe e a assinatura foi reconhecida em cartório, mas não pelo nosso. Por um cartório menor, fora do meu distrito. Eu mantive as mãos sobre a mesa. Planas. Imóveis. Teresa, eu disse. Eu nunca assinei nenhuma procuração sobre o ateliê. Ela me olhou com a seriedade de quem precisava ouvir isso, mas já sabia a resposta. Eu sei, Ivone. Era o que eu suspeitava. Eu não processei o pedido. Travei internamente, pedi prazo para a verificação complementar e o advogado ficou irritado e disse que ia apresentar em outro cartório. Não sei o que aconteceu depois. Me aposentei 2 meses depois desse episódio e não quis saber. Mas não consegui esquecer. Paguei os 2 cafés, agradeci a Teresa pelo que havia custado a ela fazer aquilo e fui direto para o ateliê. Entrei pelo lado do escritório, não pela porta da frente. Fui até a gaveta dos contratos. Peguei a pasta do ateliê. Escritura, contratos de serviço, registros de CNPJ, alvarás. Liguei para o Dr. Saulo enquanto ainda estava com a pasta na mão. Contei tudo em menos de 2 minutos. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Ivone, eu preciso que você me mande o número da matrícula do imóvel do ateliê. Hoje ainda. Vou verificar o registro. Mandei por foto da escritura em menos de 5 minutos. Ele me ligou de volta em 40 minutos. A voz era cuidadosa. Cuidadosa do jeito que advogado experiente usa quando está prestes a dizer algo que sabe que vai aterrissar pesado. Ivone, o imóvel do ateliê está limpo. Não há nenhum ônus registrado, nenhuma averbação completada. Isso é bom. Mas há um registro de tentativa de protocolo que foi suspenso por inconsistência documental. Isso é compatível com o que a Teresa te contou. Alguém tentou e não conseguiu completar. A pergunta agora é: quem tentou? E se foi uma vez, ou se houve mais tentativas em outros registros? Como eu descubro? Você não descobre sozinha. Mas eu sei quem descobre. O doutor. Saulo me indicou uma investigadora particular, especializada em casos de documentação patrimonial, que havia trabalhado em casos anteriores com o escritório dele. O nome dela era Claudete. 40 e tantos anos, ex-analista de cartório, reconvertida em investigadora de documentação há 12 anos. A mulher que o Dr. Saulo descreveu era exatamente o que eu precisava. Alguém que entende a linguagem de registro de imóvel com o mesmo nível de detalhe que eu entendo costura. Nos encontramos no escritório do Dr. Saulo 2 dias depois. Claudete veio com um caderno de anotações, caderno de papel, não eletrônico, porque ela disse que papel não tem problema de bateria e não depende de sinal. E ouviu tudo o que eu tinha para contar com o tipo de atenção que não interrompe, mas que você percebe que não perde uma palavra. Quando terminei, ela disse: Dona Ivone, o que a senhora me descreveu é um padrão que eu já vi antes. Não é incomum em casos onde há uma família com recursos e um elo de acesso. Nesse caso, o seu filho, que representa uma ponte para o patrimônio de alguém que essa família quer acessar. A boa notícia é que não completaram.
A notícia que precisa de atenção é que tentativa fracassada, às vezes, é só a primeira tentativa. O que você precisa de mim? Acesso aos seus registros patrimoniais completos, os contratos do ateliê dos últimos 3 anos e qualquer comunicação escrita que você tenha trocado com o Reginaldo ou com a família Vanderlei nos últimos 12 meses. Dei tudo o que ela pediu. Claudete trabalhou por 10 dias. 10 dias em que eu fui ao ateliê, trabalhei, bebi meu café, servi minhas clientes, bordei o corpete de um vestido e ajustei o decote de outro, e por baixo de tudo isso carregava aquele peso de expectativa que não é ansiedade, mas é parecido. O peso de quem está esperando que alguém abra uma porta que você não sabe ainda o que tem do outro lado. O relatório chegou numa terça-feira de tarde. Claudete trouxe pessoalmente, que era o protocolo dela para relatórios desse tipo. Sentamos no escritório do Dr. Saulo, com ele presente, e ela foi passando página por página com aquela voz metódica de quem foi treinada para apresentar fatos sem inflexão emocional. O que havia acontecido era o seguinte: 8 meses antes do jantar na mansão Vanderlei, portanto, antes mesmo do noivado ser anunciado oficialmente, antes de a Mirelle aparecer no meu ateliê com o modelo do vestido, o Osmar Vanderlei havia encomendado a um dos escritórios jurídicos parceiros da incorporadora uma análise do patrimônio registrado no nome de Ivone Teixeira Sampaio. A análise encontrou o ateliê, o imóvel comercial no centro, como o ativo mais acessível, porque estava registrado como pessoa física e tinha uma estrutura de CNPJ vinculada que poderia, em tese, ser utilizada como garantia para determinadas operações. O que Osmar estava fazendo era verificar se a incorporadora da família poderia usar o ateliê como garantia colateral numa operação de crédito que estava estruturando. Sem o meu conhecimento, sem a minha anuência, por meio de uma procuração forjada com meu nome. A procuração havia sido tentada 2 vezes. A primeira, no cartório onde a Teresa trabalhava, foi travada por ela. A segunda, num cartório em Aparecida de Goiânia, havia sido apresentada, mas recusada por inconsistência de assinatura identificada pelo tabelião, que percebeu que o padrão gráfico era diferente dos documentos de referência em arquivo. 2 tentativas. 2 recusas. Patrimônio intacto por margem. Mas havia mais. A Claudete virou mais uma página e disse: Dona Ivone, nos contratos do ateliê dos últimos 2 anos, encontrei 3 documentos de autorização de acesso ao espaço assinados com o CNPJ do ateliê e com uma assinatura que é do seu filho, não sua. Ele se identificou nesses 3 documentos como corresponsável pela gestão do ateliê. Isso não tem amparo em nenhum contrato social registrado, mas foi usado como argumento para o acesso a informações financeiras do ateliê junto a 2 fornecedores e a uma instituição financeira onde o ateliê tem conta corrente. Eu fiquei olhando para o relatório. Meu filho, eu disse, com cuidado para que a voz não carregasse mais do que a frase precisava, se apresentou como corresponsável do meu ateliê. Sim, em 3 ocasiões documentadas. Não era o filho ingênuo sendo arrastado pela família da noiva. Havia documentos, havia assinaturas, havia 3 ocorrências deliberadas de alguém que não tinha autoridade se apresentando como se tivesse. Peguei o relatório, coloquei sobre minha bolsa. Agradeci a Claudete. Olhei para o Dr. Saulo, que me olhava com aquela expressão de quem estava esperando ver o que eu faria. Disse: Saulo, você pode preparar as notificações extrajudiciais para o Osmar Vanderlei e para o Reginaldo? Formais, com o relatório anexado, com prazo de resposta. Ele disse: Posso? E a notícia criminal? Eu disse: Deixa eu pensar sobre como vamos estruturar isso. Quero que seja cirúrgico. Não quero ruído. Quero resultado. Fui para casa. Sentei na poltrona cor de areia. Fiquei olhando para a parede por um tempo. Havia um ponto que ficou torto. Eu havia olhado para o tecido e visto o torto no fio do Reginaldo, mas não havia procurado o suficiente embaixo das camadas. O torto era mais profundo. Ia além do jantar, além da vergonha de filho que quis impressionar família de dinheiro. Havia acesso não autorizado. Havia documentos com a assinatura dele onde não devia haver. Havia um pai de noiva que havia mandado investigar meu patrimônio antes mesmo do noivado ser oficial, como quem verifica o ativo antes de fechar o negócio.
Eu não era a mãe naquela história. Eu era o imóvel. Guardei essa conclusão no mesmo lugar onde guardo tudo que precisa de um tempo para assentar antes de virar ação. No fundo, com cuidado, onde não fermenta, mas não some. Na semana seguinte, Claudete me entregou a segunda parte do relatório. A parte que eu não havia pedido explicitamente, mas que ela havia acrescentado porque, como ela disse, quando você puxa um fio, ele raramente é só um. Pasque um. O escritório de advocacia que havia tentado a procuração forjada estava registrado no nome de um sócio cujo histórico incluía participação em 2 outras operações de tentativa de oneração irregular de imóveis de terceiros, ambas arquivadas por falta de prova suficiente para a instrução. Nenhuma condenação, mas padrão documentado. E o Reginaldo havia recebido, em 3 depósitos identificados nas movimentações bancárias que Claudete havia levantado via dados públicos de processo em que ele era parte como credor, um total de R$42 mil ao longo de 8 meses, oriundos de uma conta vinculada a uma das empresas do grupo Vanderlei. Não era salário. Não havia contrato de prestação de serviço registrado. Era dinheiro que entrou sem documento correspondente. R$42 mil em 8 meses, pagos por uma empresa do grupo do pai da noiva para o filho da mulher cujo ateliê eles tentaram usar como garantia. Eu tinha provas suficientes para o que precisava fazer. Mandei uma mensagem para o Reginaldo naquela tarde. Curta, direta. Reginaldo, preciso que você venha à minha casa no sábado às 11 horas. Tenho coisas importantes para conversar sobre o ateliê. Sem explicação, sem alerta, sem antecipação do que estava por vir. A mensagem de alguém que quer resolver um assunto. Ele respondeu em 15 minutos. Claro, mãe, estarei lá. Mandei uma segunda mensagem separada para o Dr. Saulo. Saulo, pode enviar as notificações formais ao Osmar Vanderlei com data de segunda-feira. Quero que ele receba na segunda, não antes. Obrigada. O Dr. Saulo respondeu. Entendido. Fui ao ateliê naquela tarde e passei 2 horas organizando os documentos que precisava ter em mãos para o sábado. O relatório completo da Claudete, as cópias das tentativas de averbação, os comprovantes dos 3 documentos com assinatura do Reginaldo, o extrato da movimentação dos R$42 mil, a carta formal de devolução do sinal da Mirelle com o protocolo do Dr. Saulo e as 2 confirmações das tentativas de procuração recusadas. Coloquei tudo em ordem cronológica dentro de uma pasta de couro que uso para documentos de cliente quando preciso levar ao cartório. Fechei a pasta. Coloquei sobre a escrivaninha do escritório do ateliê, ao lado da tesoura de corte que uso há 20 anos. Gislene, que estava no ateliê e havia visto tudo sem perguntar nada, veio até a porta do escritório. Ficou olhando para a pasta e para mim por um momento. Depois disse: Dona Ivone, eu acho que vou querer saber como foi depois do sábado. Disse a ela. Gislene, depois do sábado você vai saber tudo. Você merece saber tudo. O sábado havia sido marcado. O Reginaldo havia confirmado. As notificações para o Osmar saíam na segunda. O tecido estava cortado. O ponto estava pronto para ser dado. Agora era só chegar na hora certa. Na sexta-feira, antes do sábado, cheguei ao ateliê às 7 da manhã. Não havia cliente marcada naquela manhã. Eu havia deixado a agenda limpa de propósito, porque preparação para o tipo de coisa que eu ia fazer no sábado não coexiste com medição de bainha e ajuste de manga. Precisava da manhã para mim, para o ateliê vazio, para o silêncio que só existe quando a Gislene ainda não chegou e as máquinas estão desligadas, e o cheiro de tecido novo e ferro de passar é o único habitante do espaço. Fui até a bancada de corte. Abri a pasta de couro. Distribuí os documentos sobre a superfície de granito, como quem distribui as peças de um molde antes de começar o encaixe. O relatório da Claudete, as tentativas de averbação, os 3 documentos com assinatura do Reginaldo, o extrato dos R$42 mil, a carta formal de devolução do sinal da Mirelle. Fiquei olhando para tudo aquilo por um bom tempo. Quando você passa a vida inteira trabalhando com molde, aprende que existe uma etapa antes do corte, que a maioria das pessoas ignora porque tem pressa. A etapa de verificação. Você distribui as peças, confere o encaixe, verifica se o fio está na direção certa,
se os recortes estão alinhados, se o conjunto faz sentido como um todo antes de pegar a tesoura. Corte errado em material de valor não tem conserto. A verificação existe para garantir que quando você cortar, você corte certo. Passei aquela manhã verificando. Reli o relatório da Claudete página por página. Conferi as datas. Alinhei a cronologia. A investigação patrimonial encomendada pelo Osmar 8 meses antes do jantar, os 3 documentos com assinatura do Reginaldo, os R$42 mil em depósitos sem contrato correspondente, as 2 tentativas de procuração forjada. Cada peça encaixava na seguinte com a precisão de construção que não é coincidência, é planejamento. É a estrutura de alguém que pensou com antecedência e achou que não havia risco. O risco existia. Estava sentado na bancada de corte do meu ateliê, distribuído sobre granito, esperando ser usado. Liguei para o Dr. Saulo às 9h30. Ele confirmou. As notificações para o Osmar estavam redigidas, prontas para envio na segunda-feira, com o relatório completo da Claudete como anexo e a solicitação formal de explicação sobre a origem e natureza dos R$42 mil pagos ao Reginaldo, com prazo de 15 dias para resposta antes de procedimentos formais adicionais. Saulo, eu disse. Na segunda-feira, quando as notificações saírem, o Osmar vai tentar contato. Com você, com o Reginaldo, possivelmente comigo. Provavelmente. Se ele tentar contato comigo, não atendo. Você é o canal. Entendido. Ivone, você quer que eu esteja presente no sábado? Pensei por um momento. Depois disse, não, o sábado é entre mim e o meu filho. O resto é entre mim, você e os procedimentos formais. O sábado é pessoal antes de ser jurídico. Ele entendeu. Passei a tarde de sexta-feira num trabalho manual simples, ponto a ponto num bordado de acabamento que eu estava deixando para um dia que precisasse de tarefa que não exigisse decisão, só presença. As mãos sobre o tecido, a agulha no ritmo que o músculo já sabe fazer, sem instrução, o fio entrando e saindo com aquela regularidade que é quase meditativa quando você faz isso a tempo suficiente para que o movimento seja reflexo e não esforço. Fui para casa no fim da tarde. Jantei sozinha, feijão com arroz e couve que eu mesma preparei, porque tem dias em que o jantar mais honesto é o mais simples. Dormi bem. No sábado, acordei às 6h30. Passei café. Arrumei a sala. Quando digo arrumei a sala, digo isso com o cuidado de quem sabe o que está fazendo. Não era limpeza doméstica, era a preparação do espaço onde uma coisa importante ia acontecer. Coloquei a pasta de couro sobre a mesa de centro, sobre a mesma superfície onde havia deixado os documentos patrimoniais 2 semanas antes, que o Reginaldo havia lido com aquele baque de quem perdeu o chão. A mesa de centro, que era o palco dessa história desde o começo. Ao redor da pasta, coloquei os documentos em 3 grupos, separados por clipes de metal. O grupo da procuração forjada, o grupo das assinaturas não autorizadas do Reginaldo, o grupo dos depósitos sem contrato. 3 pilhas. 3 assuntos. 3 conversas que precisavam acontecer numa só. Às 10h45, 15 minutos antes do Reginaldo confirmar que estaria aqui, sentei na poltrona cor de areia com uma xícara de café. Não havia ansiedade. Havia a calma fria de quem passou a semana inteira se preparando e sabe que está pronta. Às 11 em ponto, o interfone tocou. Abri a porta. O Reginaldo entrou com a expressão de quem veio para resolver um assunto da mãe. Útil, disponível, levemente superior na postura de quem faz o favor de aparecer. Estava de camiseta e calça jeans, o Reginaldo do fim de semana, relaxado. Não sabia o que estava esperando por ele. Mãe, oi? Pode falar o que foi? Indiquei a sala. Senta. Ele entrou na sala, viu a mesa de centro, viu os 3 grupos de documentos separados por clipes e algo na postura dele mudou. Uma tensão sutil que atravessou o ombro. Um momento de hesitação no passo que durou menos de 1 segundo, mas que eu vi porque sou costureira. E costureira vê detalhe. Sentou no sofá. Olhou para a pasta. Olhou para mim. O que é isso? Sentei na poltrona. Cruzei as pernas. Peguei o primeiro grupo de documentos. A procuração forjada, a tentativa de averbação, os 2 relatos de recusa em cartório, e coloquei sobre a mesa de frente para ele.
Isso é uma procuração com o meu nome que alguém tentou usar para onerar o meu ateliê sem o meu conhecimento. Pausa. 2 vezes, em 2 cartórios diferentes, recusada em ambos. O silêncio que se instalou era pesado do jeito que silêncio pesado é, com textura de ar que ficou mais denso e que ninguém sabe como respirar normal dentro dele. Ele olhou para os documentos. Mãe, eu não sei nada sobre isso. Eu sei que você sabe. A voz saiu calma. Não levantada, não dramática. Calma com aquela frieza que é pior do que grito, porque não tem emoção que o outro lado possa usar como ponto de apoio. Reginaldo, vou te mostrar a segunda pilha. Coloquei os 3 documentos com a assinatura dele sobre a mesa. Você se apresentou como corresponsável pela gestão do meu ateliê em 3 ocasiões documentadas. Você não é corresponsável. Você não tem participação no CNPJ. Você não tem contrato com o ateliê. Você assinou documentos usando um vínculo que não existe. Ele abriu a boca. Fechou. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. O que veio depois não foi negação imediata. Foi o que vem quando a negação não tem argumento suficiente para se sustentar. Uma hesitação, uma tentativa de organização de fala que ficou pela metade. Um olhar para os documentos como se os documentos fossem mudar o que estava escrito neles se ele olhasse tempo suficiente. Mãe, eu posso explicar. Pode, eu estou ouvindo. Foi a família da Mirelle. Eles disseram que era procedimento padrão para análise de crédito, que eram formulários de apresentação do negócio, que não ia ter consequência nenhuma. Eu assinou porque eles disseram que era só burocracia interna da incorporadora deles. Deixei a frase pousar. Reginaldo. Voz ainda calma. Você é analista financeiro há 12 anos. Você sabe o que é uma declaração de corresponsabilidade de gestão empresarial. Você assinou 3 delas. Você sabia o que estava assinando. O silêncio que veio depois era diferente do anterior. Era o silêncio de alguém que foi colocado diante da versão exata do que fez, sem atenuante, sem saída lateral, e que sabe que não tem argumento que funcione contra isso. Coloquei a terceira pilha sobre a mesa. Terceiro assunto. R$42 mil, depositados em 8 parcelas ao longo de 8 meses, de uma conta vinculada a uma empresa do Grupo Vanderlei para a sua conta pessoal, sem contrato de prestação de serviço registrado, sem nota fiscal, sem qualquer documento que justifique a origem desse dinheiro. O Reginaldo estava pálido. Mãe, não. A palavra saiu firme, não gritada, mas com a firmeza de quem não está abrindo espaço para interrupção. Você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Depois você fala. Fiz uma pausa. Depois. Você é meu filho. Eu te criei com as mãos que trabalharam até a articulação doer. Te dei escola, te dei curso, te dei o melhor que eu tinha enquanto o ateliê ia crescendo e eu ia aprendendo a guardar, a investir, a construir o que você nunca perguntou o tamanho, porque você decidiu que eu não tinha tamanho relevante. Eu não te odeio pelo jantar. O jantar foi cruel, e você sabe que foi cruel, mas cruelty de filho a mãe acontece e às vezes é possível atravessar. O que eu não posso atravessar, o que não tem como atravessar como se fosse tropeço, é que você assinou documentos usando o nome do meu trabalho sem me perguntar, sem minha autorização, para ajudar uma família que estava tentando usar o meu patrimônio como garantia de operação financeira, sem o meu conhecimento ou consentimento. Pausa. Isso não é fraqueza. Isso é escolha deliberada. Você escolheu o dinheiro deles e o acesso que eles representavam. Você escolheu isso com assinatura. O Reginaldo tinha os olhos vermelhos, não chorando, mas no limiar, aquela vermelhidão que é o corpo chegando na borda da emoção, que a contenção ainda está conseguindo segurar. Disse: Mãe, eu errei. Eu sei que errei, mas eu não sabia o tamanho. Você não quis saber o tamanho, que é diferente. Não saber e não querer saber são documentos diferentes. Deixei aquilo ficar no ar por um momento. Depois disse: Na segunda-feira, o doutor Saulo envia notificação formal ao Osmar Vanderlei com todo esse material. Ele terá 15 dias para responder. Dependendo da resposta, ou da ausência dela, os próximos passos serão determinados pelos procedimentos formais adequados. O que acontecer juridicamente com o Osmar e com o escritório de advocacia que assinou aquelas procurações não está mais nas minhas mãos.
está nas mãos dos documentos. Pausa. Quanto a você, você está sendo notificado agora, pessoalmente por mim. O doutor. Saulo vai enviar a notificação formal também para você na segunda-feira. Você vai precisar de um advogado próprio, e eu sugiro fortemente que seja um advogado que não tenha nenhuma conexão com os Vanderlei. O Reginaldo ficou olhando para mim por um momento longo. Depois disse com uma voz que saiu pequena de um jeito que eu não ouvia há muitos anos: Mãe, e nós dois? Não respondi imediatamente. Fiquei com aquela pergunta no ar por um tempo que não é cruelty, mas é o tempo que a resposta verdadeira precisa para sair certa. Depois disse: nós dois somos mãe e filho. Isso não muda. Mas mãe e filho não é cheque em branco, Reginaldo. Nunca foi. Você vai precisar fazer escolhas nos próximos meses. Sobre os Vanderlei, sobre o que você quer ser quando a poeira baixar. E essas escolhas vão dizer se nós dois ainda temos algo para construir. Não as palavras, as escolhas. Levantei da poltrona. Fui até a porta da sala, abri. Pode ir. Eu preciso trabalhar. Ele saiu com os documentos na mão. Eu havia deixado uma cópia para ele de propósito. Quando a porta fechou, fiquei olhando para a mesa de centro com as 3 pilhas diminuídas pelas cópias que ele levou. Depois fui para o ateliê. Gislene estava lá. Olhou para mim. Não perguntou nada. Peguei o bordado que havia deixado na sexta-feira e sentei na bancada. A agulha, o fio, o tecido, o ponto que entra e sai com aquela regularidade que é mais honesta do que qualquer frase que eu pudesse dizer naquele momento. A Gislene disse, depois de um tempo, sem levantar os olhos do trabalho que tinha nas mãos: Dona Ivone, acabou? Disse. A parte que eu precisava fazer acabou. Ela assentiu. Voltamos ao trabalho. Na segunda-feira, as notificações saíram. Na mesma tarde, o advogado dos Wanderlei ligou para o Dr. Saulo 3 vezes. Na terceira ligação, o doutor Saulo atendeu e disse que toda a comunicação deveria ser feita por escrito, com prazo de resposta de 15 dias, conforme a notificação. E que qualquer tentativa de contato direto comigo seria considerada assédio. A notificação para o Reginaldo foi entregue em mãos por um oficial de cartório na terça-feira às 14h, no endereço que ele havia me dado como residência depois que o noivado foi desfeito. O Osmar Vanderlei não respondeu nos 15 dias. Silêncio que é tipo de resposta. O silêncio do Osmar Vanderlei nos 15 dias do prazo foi a resposta que eu precisava. Não porque fosse surpresa, mas porque confirmou que o Dr. Saulo podia avançar com os procedimentos formais que havíamos preparado. E ele avançou. O que aconteceu depois foi o seguinte, na ordem em que aconteceu. O escritório de advocacia que havia tentado processar a procuração forjada foi denunciado ao Conselho de Ética da OAB com o material da Claudete. O sócio responsável respondeu processo disciplinar. A incorporadora Vanderlei recebeu notificação de irregularidade junto ao órgão competente referente à operação de crédito que havia tentado usar patrimônio de terceiro sem autorização como garantia. O processo não teve desfecho espetacular nem prisão televisionada. Desfechos reais raramente têm, mas teve consequência. O crédito que Osmar estava tentando levantar não foi liberado, a operação foi suspensa e o nome do escritório de advocacia ficou associado ao processo disciplinar, de forma que afasta o tipo de cliente que importa para esse tipo de negócio. O Reginaldo contratou um advogado que não tinha ligação com os Vanderlei. Teve que devolver os R$42 mil, acordo extrajudicial que o advogado dele negociou com o Dr. Saulo para evitar procedimento formal, e assinou termo de comprometimento de que não representaria nem se apresentaria como vinculado a nenhum bem ou empresa do meu patrimônio em nenhuma ocasião futura. O noivado, como eu já sabia, havia sido desfeito pela Mirelle antes das notificações saírem. O que eu não sabia, e soube pela Dona Perpétua, que soube por uma antiga colega de cartório que ainda frequentava os círculos certos, era que o Osmar Vanderlei havia sido o responsável pelo término. Quando as notificações chegaram e o padrão ficou visível, ele cortou o Reginaldo do acesso familiar com a eficiência de quem descarta ativo que ficou passivo. Não havia afeto naquele relacionamento que o Reginaldo havia comprado ao preço que comprou. Era transação. Transação que deixou de ser vantajosa.
Isso me doeu por ele de um jeito específico que não é raiva e não é pena. É o tipo de dor que você sente por alguém que você amou e que pagou caro por uma lição que você tentou ensinar de graça e que ele recusou aprender por conta própria. Eu não me alegrei com o término, mas eu não o salvei também. O Reginaldo ligou 3 meses depois das notificações. A voz estava diferente da última vez que falei com ele no ateliê. Sem o charme de emergência, sem a cadência de quem ensaiou o que vai dizer. Disse que a Mirelle havia terminado, que o Osmar havia deixado claro que ele não era mais bem-vindo nos círculos que frequentava, que estava reconstruindo. Perguntei se estava bem. Disse que estava tentando estar. Convidei para jantar. Veio. Comemos arroz, feijão, frango assado com alecrim, porque jantar honesto não precisa de travessa de lombo em mesa de carvalho envernizado. Comemos com poucas palavras, que às vezes é o tipo mais verdadeiro de refeição entre duas pessoas que ainda estão descobrindo o que sobrou depois que a mentira foi retirada do meio. Não perdoei tudo naquela noite e não fingi que perdoei. Perdão que se finge é pior do que a ausência de perdão, porque corrói por dentro como umidade em tecido que nunca seca. O que aconteceu entre nós vai sendo pago em tempo, em escolhas repetidas, em comportamento que vai se acumulando como pagamento de uma dívida que não tem data de quitação, mas que diminui a cada ato correto. Ele sabe disso agora. Estava aprendendo a saber. Os instrumentos patrimoniais continuam como estão. A Gislene perguntou se eu ia alterar. Disse que ainda não. Que ia manter enquanto a reconstrução ainda estava sendo provada e não presumida. Quanto a mim, estou bem. Estou com 68 anos, ateliê com lista de espera de 6 meses, 13 imóveis registrados limpos sem pendência, previdência privada intocada desde 2003, crescendo com a paciência de quem nunca precisou correr. Trabalho com as mãos em material que entendo, acordo cedo, bebo meu café, ouço a Gislene operando a máquina com aquela velocidade que ainda me impressiona depois de todos esses anos. Na semana passada, terminei o vestido de uma noiva que vai se casar em outubro. Corpete bordado à mão, 2 dias completos de trabalho, cada ponto calculado para segurar a forma sem apertar a respiração. Quando ela se olhou no espelho da cabine de prova, chorou. Esse choro, eu conheço. É o choro de quem se viu inteira pela primeira vez. Saí do ateliê naquela noite com as mãos cansadas do jeito bom, cansadas de construção, não de desgaste. Entrei no carro, dirigi para casa pelo Jardim Goiás, passei pelo terreno que o Reginaldo não sabia que existia, que continua valorizando com a paciência de quem não tem pressa, e pensei que nenhuma mesa de carvalho envernizado, nenhum arranjo de flores caras, nenhuma família com nome incorporado na placa do edifício vai me dizer quem eu sou. Eu sei quem sou. Construí com as próprias mãos durante 32 anos, tijolo por tijolo, ponto por ponto, sem pedir assinatura de ninguém para validar o que estava sendo erguido. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade não tem preço. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E clica na próxima que está aparecendo na tela agora.